segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Sente. Glória a Deus. Nós estamos lendo a Bíblia desde o começo do ano, desde o dia 1º, que a igreja está lendo o propósito. E nós louvamos a Deus que alguns irmãos têm abraçado esse projeto da leitura diária, né? Todo dia tem se lido. E estou lendo 2 Crônicas. Me deparei nesse dia de hoje com um texto. E esse texto me chamou a atenção. Não está aqui nem na minha pregação, mas me chamou a atenção. E meditando nele hoje, me veio o coração, junto com essa mensagem, trazer uma palavra de Deus para a nossa vida, para que nós possamos continuar firmes na caminhada com Jesus. 2 Crônicas, capítulo de número 15. Quem tem a sua Bíblia, abra lá. Nós vamos já começar aqui a ministrar, mas dentro já do texto, do contexto que eu vou falar, quero compartilhar isso com os irmãos. 2 Crônicas, capítulo de número 15. Deixa eu ler com vocês. Nós sabemos aqui que é o reinado do rei Asa. O rei Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor. E ele foi um rei que foi ajudado. E no capítulo 15, depois que ele faz as reformas, ou começa a fazer as reformas religiosas, o versículo 1 diz assim para nós: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Segure esse versículo, irmãos, que ele é de ser muito bem analisado, meditado. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então foi o que o Senhor falou para o rei Asa através do profeta. O Espírito Santo veio. Eu quero trazer esse texto, meus amados irmãos, para nós, primeiro como reflexão desse culto de hoje,
para que a gente não fique duvidoso, e para que haja uma certeza dentro de nós, e não haja nenhuma dúvida. Se nós estivermos com o Senhor estará conosco. Mas se nós deixarmos o Senhor, Ele também vai nos deixar. Tem um texto que sempre quando eu prego e falo desse assunto, me lembro dele, que está lá no livro dos Juízes, no capítulo 16, e no versículo de número 20. A partir do 13 é a história de Sansão. Sansão é um dos juízes. E lá no capítulo 16, ele já está dominado, por Dalila. E ela consegue, com todas as artimanhas, descobrir a última coisa que faltava para Sansão, para ele quebrar o voto dele de Nazireu, era cortar as tranças, as 7 tranças que tinha na sua cabeça, nos seus cabelos. E quando Sansão descobre o coração para Dalila, o que ela queria era só a recompensa, ela foi paga para isso. E aí no versículo de número 20 diz assim: disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Todas as vezes Sansão saía, todas as vezes ele se livrava, todas as vezes ele tinha livramento, todas as vezes a mão de Deus estava sobre a vida dele, todas as vezes ele tinha amparo, todas as vezes ele tinha recurso, todas as vezes ele tinha um milagre. Mas nesse dia, o texto termina dizendo assim: porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, nós não temos nada, nós não temos força, nós não temos capacidade, nós não temos nada que não venha de Deus. Jesus falando lá em João 15, ele diz: sem mim nada podereis fazer. Mas ele também diz lá: se tiverdes em mim e as minhas palavras tiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A intenção de Deus, irmãos, é essa unidade que nós temos que ter com Ele. O desejo de Deus, a vontade do Senhor, essa ligação, esse mover dele na nossa vida através do Espírito Santo em nós, para que nós possamos ser ajudados em tempo oportuno. E aqui eu quero falar nessa noite de algo que é importante para nós, algo que talvez seja a coisa principal. E preste atenção nisso, queridos, que Jesus, ele recebeu o Espírito Santo. Jesus, ele é nascido, o texto claramente diz, ele é nascido pelo poder do Espírito Santo. Ele é batizado pelo poder do Espírito Santo. Ele faz a obra na autoridade e no poder do Espírito Santo. E quem ressuscita Jesus é o Espírito Santo. E Paulo diz isso.
Então nós precisamos entender a dinâmica do Espírito Santo na nossa vida. Jesus, quando ele é batizado no Jordão, que recebe o Espírito Santo, ali começa a obra. A obra de Jesus começa ali. E não tem mais como voltar atrás, não tem mais como parar. Não está escrito, mas eu posso imaginar isso. Jesus, lá no Getsêmani, quando ele está orando, agonizando, gotas de sangue saindo dele, porque a pressão era grande, o que ele ia passar era algo terrível. E quando ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Na condição humana ele estava ali, e era uma tentação, Mas eu imagino que o Espírito Santo estava ali. Continua. E ele termina a frase dizendo: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, não procura fazer a vontade de si, mas espera todo dia fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, diz a sua palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Repita comigo: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem muitos irmãos que estão querendo fazer a própria vontade. Ei, irmãos, hoje vamos olhar para a Bíblia e vamos dizer no nosso coração: eu preciso fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia. A descida do Espírito Santo, Atos 2, foi num dia chamado dia de Pentecostes. Nós sabemos que dia de Pentecostes era a segunda grande festa. Primeira a Páscoa, o dia depois do sábado, contava-se no dia depois do sábado. Qual é? Domingo, né? Contava-se 50 dias. E tinha outra festa chamada festa de Pentecostes. E essa festa era uma festa que eles faziam simbolizando ali a colheita. Essa mesma festa para nós é isso. E eu entendi uma coisa, na verdade a gente fala entender no modo de falar, porque já está explicado isso. Que só vai haver colheita se nós entendermos o que é o Pentecostes. Só vai haver colheita de almas. Pessoas entrando por as portas das nossas igrejas. Pessoas entrando, e no final do culto, depois da mensagem, o pregador fazendo o apelo, essas pessoas levantando a mão, dizendo: eu quero aceitar Jesus. Se nós entendermos o poder aqui do Pentecostes. E é isso que eu quero que vocês vejam comigo nesta noite. A primeira coisa aqui que nós vamos ver está no versículo de número 2 e 3. Vamos lá. Presta atenção nesses versículos. Já falei que de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Mas diz o versículo 2: de repente veio do céu, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quem que estava lá sentados? Os irmãos que continuaram no propósito de oração. O Senhor Jesus fala para eles: não saiam, não se ausentem de Jerusalém, fiquem até que vocês sejam revestidos de poder.
e só permanece. Por favor, olhe para mim aqui. Só permanece quem continua na oração. Crente que permanece é crente de oração. Crente que permanece é crente que ora. E se nós permanecermos na oração, pode ter certeza que o poder de Deus vai cair, vai se manifestar. Eu vi o pastor João aqui na oração pedindo para que nessa noite tenha batismo com o Espírito Santo. Se nós nessa noite crermos, se nós nessa noite pedirmos, Deus vai fazer. O versículo 3 diz: e apareceram distribuídas entre eles, entre os irmãos, línguas como de fogo, e pousou sobre cada uma deles. Cada uma deles. Nós sabemos que esse dia foi o dia, a inauguração, vamos falar a inauguração do batismo com o Espírito Santo. Depois desse dia aqui, nunca mais aconteceu desta maneira. Aconteceu e está acontecendo ainda, não dessa maneira. Aqui foi o primeiro. Aqui foi a inauguração. Aqui foi algo extraordinário. Mas até hoje continua ainda, quem crê recebe ainda esse batismo. Mas eu quero que você veja uma coisa comigo, que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, coloca lá. João Batista, quando está pregando lá no Jordão, as multidões iam lá para ouvir ele, e ele disse, respondendo à pergunta que fizeram a ele, se ele era o Cristo, ele disse, não sou. Mas ele vai dizer sobre Cristo, ele vai falar assim, versículo de número 11, eu vos batizo com água. E esse batismo com água que ele fazia era para o arrependimento. Mas ele diz assim, ó, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha o que João diz, ei, eu estou batizando com água para arrependimento. E João diz assim, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, porque a mensagem de João era uma mensagem poderosa. A mensagem de João era uma mensagem que tocava. A mensagem de João era uma mensagem, irmãos, que ia lá no confronto. Por isso que ele teve muito inimigo, ia lá no confronto. A mensagem de João já era uma mensagem, irmão, cheia do Espírito Santo. Mas ele diz, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele tem algo para dar para cada um de vocês. E algo que ele vai dar é maior, é melhor, é uma capacitação melhor. Aleluia. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Voltando para o texto lá de Atos, diz para nós no versículo 4, que quando o Espírito Santo desce, que é aquela manifestação que só aconteceu naquele dia, o versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É o Espírito Santo que concede, é o Espírito Santo que dá a capacidade, amém, irmãos? Não é nós, não é você. Mas tem algo aqui que eu quero que você veja comigo. O texto diz para nós que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas quem eram esses todos? Eram aqueles que estavam esperando
a promessa. Tem promessa de batismo com o Espírito Santo. Hoje ainda tem promessa para a igreja. Aleluia. Se você está esperando uma casa, se você está esperando um carro, se você está esperando, irmãos, uma restauração de alguma coisa, amém, tudo bem, ninguém vai questionar isso. Mas a esperança da igreja é o poder do alto, é o poder do Espírito Santo. Porque a nossa chamada, irmãos, é para pregar, aleluia. E a nossa pregação é aos ouvidos e aos olhos. Como é que eu prego aos ouvidos e aos olhos? Eu prego aos ouvidos quando alguém está ouvindo a mensagem que eu estou falando. E eu prego aos olhos quando alguém está vendo o que o poder do Espírito Santo está fazendo. É o Espírito Santo que está fazendo. É a gente pregando que Jesus cura e o Espírito Santo está curando. Nós estamos pregando que Jesus restaura e o Espírito Santo está restaurando. Nós estamos pregando que Jesus liberta e a pessoa sendo liberta. Nós estamos pregando que Jesus cura, batiza e leva o homem para o céu. E pessoa levantando a mão: eu quero aceitar esse Jesus. Aleluia. No capítulo 16 de João, no versículo 8, diz: quando ele vier, ele convencerá. Ele, que é o Espírito Santo, convencerá o homem da justiça, do juízo e do pecado. É Ele. E tem uma coisa interessante aqui, irmãos. Você já tentou convencer alguém que ele está errado? Você já tentou convencer alguém que ele não está certo? Você pode tentar. O mínimo que você pode receber é um aborrecimento. Mas quando o Espírito Santo vem, ele convence essa pessoa do juízo, do pecado e da justiça. Ele tem esse poder para convencer. E a igreja precisa desse poder. Escute isso. Eles foram cheios do Espírito Santo. E aqui, irmãos, o significado da plenitude do Espírito Santo recebida nesse Pentecostes significou, irmãos, o início do cumprimento da promessa de Deus. Por quê? Porque lá em Joel, no capítulo 2, Deus, através do profeta Joel, faz essa promessa. Joel 2, 28 e 29, vamos ler. E acontecerá, diz o profeta Joel, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos, sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Tinha um dia preparado. E aconteceu. É interessante, irmãos, já aqui no texto, que depois que eles são batizados, que Pedro se levanta, porque o povo está atônito, o povo está confuso, o povo não sabe o que está acontecendo, e alguns se levantam até para blasfemar, e até para falar mal daquele momento, e Pedro se levanta e diz: varões, irmãos galileus, o que está acontecendo aqui é promessa. O que está acontecendo aqui é promessa de Deus. O que vai acontecer na tua vida é promessa de Deus. O que está acontecendo, o que vai acontecer na nossa igreja é promessa de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque foi o Senhor que prometeu. E Pedro diz assim: isso aqui é promessa. E quem foi que falou? Foi Joel. O profeta Joel falou. E Pedro se lembra e diz que o Senhor ia derramar sobre toda a carne. E não era só sobre eles. E Pedro também dizendo: e também sobre aqueles que ainda vão crer em crer nesta promessa, vão ouvir o Evangelho, e vão crer na palavra, e vão receber o poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios desse poder, do derramar do seu Espírito sobre todo o seu povo, nos tempos e também nos fins. E aí essa promessa de Joel, irmãos, era no início e começou lá em Pentecostes, e ela continua sendo derramada até hoje, e ela vai se intensificar no final.
É por isso que nós, quando pregamos sobre isso, a gente crê que no final, antes do arrebatamento da igreja, Deus vai derramar uma unção poderosa na sua igreja. Deus vai fazer coisas grandiosas e o Espírito Santo vai ser derramado com muita força, aleluia, porque vai ter um grande mover de almas para Jesus. Mas Ele continua batizando, Ele continua fazendo, porque é promessa. Posto que os últimos dias já está, desta era já começou, meu irmão. Nós pegamos aí um mês todinho quase falando sobre escatologia bíblica e foi maravilhoso. Foi maravilhoso, irmãos. Nós aprendemos muito. Foi coisa grandiosa. Nesse mês vamos falar sobre o Espírito Santo, vai ser coisa maravilhosa. E nós acreditamos que o Senhor está preparando a nós, a igreja, nós aqui, para derramar sobre nós esse poder do alto, para que possamos ir lá fora com autoridade e resgatar as almas para Jesus. Aleluia, já estamos no final. Olha o versículo 17 do capítulo 2, leia comigo. Aleluia. E acontecerá nos últimos dias, nos últimos dias diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Pedro está lembrando da profecia lá de Joel. Ainda aqui, irmãos, nós vamos ver uma coisa. Os discípulos foram revestidos de poder do alto. Esse poder vem da onde, irmãos? Vem do alto. Esse poder não é da terra. Esse poder vem de Deus. A promessa que Jesus fez lá em Lucas, no capítulo 24 e no versículo 49, ele diz para os discípulos, vamos ler, Lucas 24, 49. A irmã colocar aí para nós. Lê comigo. Eis que envio sobre vós a promessa. De onde vem a promessa? Vem lá do Pai. E se a promessa, irmãos, é de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele fala: permanecei, pois, na cidade, até que do alto, levanta a tua mão, meu irmão, até que do alto sejais revestidos de poder. Ei, irmãos, tem pessoas procurando esse poder aqui na terra. Aquele homem lá em Atos 8 queria o poder aqui na terra. Ele quis comprar esse poder aqui na terra. Ele não é vendido aqui na terra, meu querido. Ele é buscado lá no alto. E quem busca recebe. Louvado seja Deus. Ele é do alto. Do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E esse poder que nós chamamos de dunamis, lá no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, que o Senhor fala e diz para os seus discípulos. Versículo 8 diz: mas recebereis o quê? Diga: poder. Poder para quê? Poder. Olha para que serve esse poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aleluia. Sabe o que é que Jesus está dizendo? O que eu fiz e vocês viram, vocês também vão fazer. O que eu fiz e vocês viram também, vocês vão fazer. Aleluia. Onde vocês forem, o que eu fiz, vocês vão fazer também lá. Por quê? Porque vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão chegar lá, aleluia, com o poder da palavra, na unção do Espírito Santo. E se vocês vão dizer: está curado, vai ser curado, está liberto, vai ser liberto. É isso que ele quer dizer para nós, irmãos. Aleluia. No versículo de número 8, aleluia, sereis minhas testemunhas. Não tenha dúvida, um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo, aonde ela coloca o pé, aleluia, Deus opera milagres e maravilhas. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos foram capacitados para testemunhar de Cristo. O poder do Espírito Santo em nós, irmãos, é para nos
capacitar para falar de Jesus. Você veja que lá em Mateus 3:11, que a gente leu agora, que João Batista diz: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. E diz no finalzinho: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguns dizem que esse fogo é um fogo no final, mas não tem nada a ver, irmãos. Esse fogo é o fogo que vai abrasar o nosso coração. O que é que esse fogo faz? Esse fogo ele limpa, esse fogo ele purifica, esse fogo ele restaura. Aleluia. Pessoas que estão frias, quando recebem o Espírito Santo, irmãos, elas começam a ser aquecidas com esse poder. Pessoas que não acreditavam começam a acreditar. Pessoas que eram, tímidas, que eram covardes, pessoas que não tinham muita expressão, até mesmo tinham medo de falar de Jesus, quando recebe esse poder, irmãos, há uma ousadia, há uma diferença. Aleluia. Por isso que alguém fica admirado quando vê um crente cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele é ousado. Ele é ousado. Pedro, irmãos, lá no Sinédrio, aleluia, quando foi mandado calar a boca, ele disse: não importa nós obedecermos a Deus, nós vamos continuar pregando e falando de Jesus. E alguém fala assim: como é que pode esses homens iletrados, aleluia, eles só podem mesmo ter andado com Jesus? Mas sabe o que era, irmãos? Era o poder do Espírito Santo na vida de Pedro. Esse poder capacita, esse poder te faz ousado. Aleluia. Me lembro que uma vez nós só tínhamos aqui a Shalom aqui, só essa congregação. Não sei se aí Paraná já estava começando, mas nós tínhamos um trabalho lá no centro. E quem lembra daquele antigo Poupa Ganha, que hoje lá é aquele mercado grande ali, o Beco da Poeira novo, né? Mas era um antigo Poupa Ganha. Quem lembra? E ali foi abandonado e o pessoal invadiram. E teve uma vez que a gente entrou lá. Eu digo para vocês, irmãos, eu entrei e estava com medo. Mas a pastora Francisca, irmãos, ela entrou lá para dentro, no meio do fogo, no meio das trevas, no meio do pior do pior. E eu falei assim: só pode ser cheio do Espírito Santo. Você lembra disso? A gente pregando lá na calçada, falando, quando vê a mulher entrou lá, ó, no meio mesmo do quente. Sabe o que é isso, irmãos? É ousadia. Quando você tem a autoridade de Deus, você entra, o diabo se dobra, o inferno se curva. Quando você tem a autoridade de Deus, meu irmão, aleluia, aonde você vai passando, a Bíblia diz, irmãos, que Pedro era tão cheio do Espírito Santo, que ele ia passando na rua, o pessoal colocava os enfermos na calçada, porque eles acreditavam que a sombra de Pedro tocando nos enfermos, eles eram curados. Aí você imagina: será que isso é verdade? Era que era, se estava lá o povo. É porque acontecia milagres. Nós precisamos ser cheios desse poder. Cheios desse poder. O Espírito Santo, irmão, já se revelou. E qual é a vontade do Espírito Santo, irmãos, em nós? Para nos batizar, para ser cheio. O Espírito Santo quer pessoas. O Espírito Santo quer almas. Presta atenção numa coisa, irmãos: se você quer ser cheio do Espírito Santo, entenda, Ele quer almas. O Espírito Santo quer almas. A única coisa que Ele quer, irmãos, é que você seja cheio, para que você leve Ele até as almas. Ah, eu vou lá nas almas. Não, é Ele que quer te levar. É Ele que quer que você vá, para que Ele faça a obra lá. A igreja, oh glória, aleluia. Ele quer pessoas de todas as nações.
aquelas que receberam o batismo do Espírito Santo e foram cheias, elas precisam entender, irmãos, que elas têm que sair para ganhar essas almas. Aleluia. O dia de Pentecostes, irmão, foi o dia de missões. Foi o dia de missões ali. Foi também a inauguração das missões internacionais. Foi ali. Começou também aqui o ministério das missões aqui no dia de Pentecostes. Porque a vontade do Espírito Santo é te encher, é nos encher, para que a gente saia e fale de Jesus. Começaram a falar em outras línguas. Mas interessante, irmãos, aqui eu quero partir para esse ponto agora e ficar só no versículo 4. Mas preste atenção numa coisa. No versículo 13, diz assim: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. As pessoas vão zombar. Não espere elogio. Não espere tapinha nas costas. Não espere, irmão, ser aplaudido. E nem queira isso. Quanto mais você puder se esconder dessas coisas, se esconda. Quem tem que aparecer é Jesus. Porque a missão do Espírito Santo é revelar Jesus. Escute isso, nós aprendemos isso já nos evangelhos. A missão do Espírito Santo é revelar Jesus. Não é revelar cantor, não é revelar pregador. A missão do Espírito Santo é revelar Jesus nos corações dos perdidos. Aí tem pessoas que vão se levantar. Aí disseram: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aí o apóstolo Pedro, irmãos, ousado, cheio do poder, se levantou e diz, erguendo a voz, e advertiu-os nesses termos: olha o que ele diz: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Olha só, estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Aí Pedro diz, versículo 16: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que está acontecendo aqui é promessa. A promessa de Deus vai cumprir na tua vida. Pessoas vão zombar, pessoas vão dizer: olha ela, olha ele, só quer ser. Ei, irmãos, enquanto o Espírito Santo estiver te usando, deixa ele te usar. Vai ter crítica, vão falar de você, porque é assim que o mundo faz, porque assim são as pessoas que são vazias de Deus fazem. Pessoas que não têm nada com o Espírito Santo fazem. Mas você que vai ser cheio do Espírito Santo, que vai buscar a presença do Espírito Santo, porque vai mudar, meu irmão. A tua vida vai mudar. Aleluia. Você vai ser ousado, vai ser diferente. Pode esperar, irmãos, quem é batizado com o Espírito Santo é diferente de outras pessoas. Aí Pedro se levantou e disse: ei, agora que começou o dia, ninguém aqui está embriagado não. Aqui é promessa. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 5 versículo 18, ele diz o que? Não vos embriaguei com vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha Paulo dizendo: ei, irmãos, deixa de lado a embriaguez. O que é a embriaguez aqui, irmãos? É as coisas do mundo. A embriaguez que está falando, irmãos, não era do vinho, não era do mosto, eram as coisas do mundo, é as coisas da terra, é as coisas, irmão, da carne, é as coisas, irmão, lá de fora que gera tentação para te tirar da presença de Deus. Paulo diz: ei, tira essas coisas e começa a se encher do Espírito. Começa a se encher do Espírito. Começa a se encher do Espírito. Oh, aleluia. E você vai ver como Deus é fiel. Deus é fiel. Foram cheios do Espírito.
Mas é o discurso de Pedro que eu quero aqui terminar com vocês. Do 12 até o 26 do capítulo 3. Vamos ler. Lê comigo. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vos traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Desaste, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em um nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora verdes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Olha o que Pedro está dizendo, irmão. Vai até o 26, até o final. Mas vai ser uma leitura longa. O que ele diz? Primeira coisa: Jesus é o Senhor. Ele é Senhor. Cristo crucificado e ressurreto e exaltado. A primeira coisa que Pedro disse: Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele foi exaltado. Vocês negaram Ele, e Ele morreu, mas ressuscitou, e hoje Ele é exaltado. Aleluia. Segunda coisa que Pedro diz: estando agora à destra do Pai, Jesus Cristo recebeu autoridade para derramar o Espírito Santo sobre todos os crentes. Pedro vai dizer agora, sabe o que? Ele ressuscitou, Ele agora foi glorificado, e tem outra coisa: Ele está à destra do Pai, e Ele agora tem poder, tem autoridade para derramar sobre nós, sobre a igreja, esse poder do alto. O que Pedro também diz, irmãos? Pedro diz, todos devem colocar sua fé em Jesus como Senhor, arrepender-se dos seus pecados e ser batizados. Pedro diz, olha, todos devem colocar fé em Jesus. A fé em Jesus, irmãos. A fé não é em coisas mortas, não é em palavras vãs. A fé é em quem? É no nome de Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou e foi exaltado, está à direita do Pai e tem poder. Ele tem poder, diz o apóstolo Pedro. Os crentes devem esperar o prometido dom do Espírito Santo, ou o batismo nele, uma vez tendo crido e se arrependido. Nós temos que crer, porque só quem recebe, irmãos, o Espírito Santo é quem se arrependeu. Se não se arrependeu ainda, não adianta. Tem que se arrepender. Aqueles que atenderem com fé devem separar-se do mundo e salvar-se desta geração perversa, diz o apóstolo Pedro. Versículo 40 do capítulo 2. Olha o que ele diz. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O que Pedro diz? Se afastem. Igreja, isso aqui é um recado do Senhor, do Espírito Santo para nós. Se afaste desta geração
perversa. Saiam do meio das coisas deste mundo. Nós somos a igreja, nós somos, irmãos, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes do céu aqui na terra. Toda a autoridade de Jesus foi dada a Ele e Ele confiou para nós. Mateus capítulo 28, Ele diz: ide-vos agora, pregai o evangelho, ensinai, batizai. Nós temos essa missão. Até quando, pastor? Até o dia da nossa morte, ou então Ele vir. Até lá, irmãos, a nossa missão é essa. Jesus Cristo voltará para restaurar completamente o seu reino. Aí o versículo, capítulo 3, versículo 20 diz, e o 21, leia comigo: a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, e de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. É o dia da restauração. Esse dia vai chegar. Enquanto não chegar, nós estamos aqui, a igreja, levando a palavra, a preciosa semente do Evangelho. Amém, queridos? Eu quero que você fique de pé agora. O tempo já acabou. Como de costume, vamos terminar com um louvor. Mas eu peço a você agora, para buscar a presença do Espírito Santo. Como é que eu busco? Comece a dar glória, comece a dizer glória, comece a dizer santo, santo. Comece a botar no teu coração assim: eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu almejo a tua presença, eu quero ser cheio. Você que ainda não foi batizado, peça. Você que foi batizado um dia, mas depois deixou de lado, não fala mais em língua, peça agora para ser renovado. Porque o Senhor, irmãos, Ele dá, Ele não tira não, Ele dá. Então peça para ser renovado hoje. Amém? Você que quer os dons, se Deus, eu quero ser ousado. Irmãos, é Deus que dá a capacitação. Se você ler toda a Bíblia, irmão, nunca foi o homem, sempre foi Deus. Deus sempre capacitou o homem para alguma coisa, para a glória do nome dEle. E eu creio que o Senhor quer nos capacitar para coisas grandiosas. Quem crê, quem crê? Vamos louvar o Senhor.